Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast do Reconectados, contramão desse mundo maluco. A gente está indo contramão do mundo, amém? Amém. Com as nossas maravilhosas convidadas. Hoje eu tô aqui radiante, só aprendendo. Nossa pré-gravação já foi mais ou menos de 1 hora. Agora se segura. Super tranquilo. Estão preparados para a noite Preparados? toda? É isso mesmo. Então, nós vamos começar, tá bom? Hoje um assunto muito, muito polêmico. A gente vai falar sobre o direito à vida, né? Nós vamos estar falando sobre o aborto. Então, chamamos aqui super especialistas, nossas mulheres. Vamos lá. Isso é por Começar conta dela. apresentando aqui. Pastora Isabel. Olá. Ela é psicopedagoga, eu anotei, gente, é tanta coisa o currículo dessas mulheres, então eu anotei, tá bom? Porque tá muito difícil para mim. Psicopedagoga, doutora em formação em psicanálise clínica. Ela trabalha com cura e libertação já há 17 anos. Pastora, né? Sim. Pastora. E desses 17 anos, 5 anos com a pastora Tânia Tereza, maravilhosa, Sim. que a gente acompanha. Uma linda, que também disponibilizou ela aqui pra gente. A gente tá muito agradecido, viu? Temos também a Rose Santiago, que ela também é graduada em teologia, licenciatura, pós-graduada em terapia familiar sistêmica, em aconselhamento, é mestre em ciência da religião, trabalha como professora e é diretora de uma instituição chamada Serve, para quem não conhece. Tem aí o Instagram, vale a pena conhecer, né? Sim. O Serve, ele é um centro de restituição para a vida. Reestruturação. Reestruturação para a vida. Temos também aqui a Célia Regina. Ela é advogada, membro da diretoria também do Serve, professora universitária e também vai nos ajudar aqui a falar um pouquinho Na então, área sobre de direito. na área de direito. Não tá pesado, gente, pra mim? Eu sou só Tranquilo. uma garotinha. Mas sou biomédica, eu vou fazer a minha parte aqui também pra ajudar, tá Isso bom? mesmo. Pra gente trazer E esclarecimento. filha amada de Deus. E filha amada de Deus. Tô pronta. Bora. Eu tô Bora. pronta. Ai, Bora. meu Deus. Então tá bom, vamos lá, mulherada. A gente vai falar então desse assunto muito, muito delicado, né? Que as meninas têm passado, mas também a gente sabe que homens e famílias têm vivido, né, essa história de aborto, não é fácil, né? E a gente precisa também saber como lidar, né? O que fazer. Às vezes estamos muito perdidos, mas hoje a gente vai descomplicar tudo, não é? Com certeza. Amém? Amém. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu queria perguntar para vocês sobre o aborto é: vocês entendem quando que começa a vida? Sim. Então vamos lá, começa aí com a gente. Posso falar primeiro? O SERV é uma organização que trabalha há 22 anos e há 22 anos atendendo mulheres e familiares que passam por uma gravidez inesperada, vítima de abuso, de violência ou que tenha passado pela experiência do aborto, trabalhando no fortalecimento dos vínculos familiares e valorizando sempre a opção pela vida. E sim, a vida começa a partir do momento em que existe o encontro de espermatozoide e óvulo. Existe a anidação, isso pela ciência já comprovado, existe a anidação. Quando existe a anidação, já começa a existir vida. E a partir do 4º dia, já existe DNA diferente. Aliás, na concepção já existe o DNA. formação do DNA. As digitais, a determinação para as digitais já começa no 4º dia. Então, quando atrasa a menstruação, que a mulher fala, opa, o que está acontecendo? Geralmente, ela já está grávida. Bem E grávida. ali- e não é De muito mais de 4 dias. E não é um aglomerado de células, é uma vida. E ela carrega, essa vida já carrega o DNA diferente da mãe e diferente do pai. Um DNA único, exclusivo. Que é a junção dos 2 pedacinhos, né? E a partir dali. E aí, pastora Isabel já vai falar um pouco sobre a parte bíblica
Sim. de quando começa a vida. Que vai de encontro exatamente com essa concepção também, porque a palavra de Deus diz em Salmo 139, 15, eu trouxe algumas coisas escritas aqui porque eu quero falar exatamente o que a Bíblia diz sobre o assunto. Então, olha o que diz o Salmo 139. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado quando nenhum deles havia ainda. Uhum. Então já há também uma projeção de Deus e o sopro do Espírito já no ventre da mãe, já no ventre ali, na fase inicial, já na concepção mesmo Sim, da Ele vida. fala de alguém uniforme, não está Sim. formado, Não né? está formado, É e alguém Deus que já está está ali realmente em formação. formação. em formação. E esse ser em formação, a própria legislação reconhece, porque ela garante os direitos, né? Então, por exemplo, o nascituro, ele já tem o direito de herdeiro, né? Então, desde o ventre ali, ele já, pela lei, né? Ele já é considerado um herdeiro. Um herdeiro. Não importa. É isso Não mesmo. importa a idade que ele tem ali, né, na gestação, ele é um herdeiro. Eu fiz uma busquinha assim, gente, bem por cima, né, da parte, né, de como que é formado, e aí o zigoto, a divisão, e aí fala assim, ó, que depois da fertilização, né, o óvulo com o espermatozoide, é feito, então, um zigoto, que ele Isso. vai formando os blastômeros e vai fazendo aquela divisão. E ali naquele comecinho, aqui, ó, fala que a primeira semana, 30 horas depois 30 horas depois já tem aquele nenenzinho Aquele formado, serzinho. aquele serzinho Oh. formadinho. Segunda semana, que é a implantação no útero. Terceira semana, já tem o desenvolvimento do embrião humano e a neurulação, que é a formação já Formação neurológica do neném. E, Então, você já Tayla, vê. é muito importante a gente lembrar, porque aí as pessoas falam, eu tive a relação, mas vou tomar a pílula do dia seguinte, porque pode ser que a pílula do dia seguinte, a relação sexual é abortiva. É importante a gente lembrar disso. Sim. Porque não é só depois de uma semana. Não, ali que já houve Se esse já encontro, houve essa fecundação, ela já tem vida. ela já tem. Né? uma Mas nós vamos vida. falar mais disso. É que você falou, eu lembrei. Assim, é muito importante a gente lembrar que nessa formação já existe vida. E a pílula do sim. dia seguinte vai acabar com essa vida, vai matar. Sim. Né? Ela vem para abortar ela, né? Sim. Não é fácil, né? Mas assim, eu vi, tem também assim na parte clínica médica, eu vi um exame que ele chama PGD, que ele é utilizado para quem faz fertilização in vitro, né? E ali eu achei muito, muito interessante, porque eles fazem essa fertilização e ela demora, gente, 3 dias para ficar pronta e já colocar dentro da mulher. Então, são 3 dias, se você for pensar, uma mulher que às vezes hoje, né, tá falando de um aborto, ela tá falando de um aborto já de meses, né? Tipo, olha, eu descobri, mas já tô com 4 semanas. Com a barriguinha. Já estou... Mas ainda não está Atrasou um formado, ele mês. não é considerado ainda um feto, né? Ele é considerado só Um aglomerado de aglomerado de células. Um pedaço de carne. É. E aí entra, né, que realmente ali tem vida, né? A gente Sim. entende dentro da palavra de Deus, na ciência, que a vida começa. No No direito, jurídico. na parte jurídica, né? Ou seja, já é detentor de direitos. Pensa nisso. Você com 4 dias de vida, com 24 horas, você já detém direitos. Sim. E é tão incoerente como nós estávamos conversando. Se não existe vida, por que a fertilização in vitro? Sim. Se de um lado quer desqualificar e abortar, por que do outro lado ganha milhões vendendo, né? Exatamente. Né? Algo para pensar, viu, É galera? contraditório. Então, a gente já entende, gente, que desde o começo há uma vida, né? É importante a gente pensar nisso. Então, vamos lá. Dentro da palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala sobre o aborto? A pastora vai ajudar, né? Vamos lá. A palavra começa já falando sobre os 10 mandamentos. Não matarás. Já começa daí.
não matarás. Já é uma ordenança e um princípio espiritual de Deus. O que acontece, e que é muito triste, é que existe uma romantização desqualificada e demoníaca a respeito de todos os elementos, todas as ferramentas que giram em torno do aborto, porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre, nós vamos falar da pílula do dia seguinte, do DIU, não é só o aborto, mas é o que gira em torno também, de alguma maneira, de abortar, de matar, ou de acabar se envolvendo com esse tipo de situação. E as consequências que isso traz, mas isso eu vou falar mais tarde. A palavra de Deus também diz aqui, ó, em Jeremias 1:3, antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus não falou isso só para Jeremias, Deus falou isso para a humanidade. Tem um propósito, todos nós nascemos por um propósito. Nós não nascemos para ter um propósito, nós temos um propósito, por isso nós nascemos. Então, essa é a importância de por que Deus, inclusive nós lemos aqui no Salmo 139, que Deus escreveu e determinou cada um dos nossos dias quando nenhum deles havia ainda. Deus tem um plano para nós. Deus tem um projeto para nós. Então, o aborto, ele abrange uma esfera muito maior. Lá em Deuteronômio 22:8 também diz, quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no eirado para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de algum modo cair dela. Nós temos um advogado aqui, ela entende muito sobre o que é o culposo e o doloso. E a abrangência da palavra de Deus a respeito do aborto vai muito mais no que o cristianismo querer levantar uma bandeira e defender uma bandeira por si só. Nós estamos, na verdade, não querendo ganhar alguma causa, defender uma bandeira como se fosse nossa bandeira. Nós estamos querendo lutar contra a morte num sentido abrangente da palavra, porque não é só aquela criança que morre. Morre sem uma descendência. Os filhos que viriam daquela criança, que eu vou falar um pouquinho mais sobre aqui também, morre também, traz consequências espirituais para essa mãe, tanto físicas como emocionais, como também do próprio corpo dela, porque ela traz consequências de morte para si só. E essa luta que nós temos de falar sobre esse assunto, que é um assunto que as igrejas normalmente têm evitado de falar, mas é um assunto tão pecaminoso e tão destrutivo. Infelizmente, dentre tantas mulheres que nós atendemos, nós que somos o Ministério de Cura Interior e Libertação, quase que 95% tem algum envolvimento ou com aborto, ou com a pílula, ou com o DIU, trazendo sobre si, sobre a sua descendência, uma consequência espiritual mortal, porque aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher, não diz a Bíblia? Sim. Se há uma semeadura de morte, qual que vai ser o fruto disso para a vida? E toda semeadura traz frutos no amanhã. Não existe semeadura que não venha frutificar. Sim. Então, quando a palavra fala lá em Samuel que Deus falou para Davi que Urias, eu vou ler até o versículo, porque então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele, com a espada você matou Urias. Urias morreu como? Biblicamente falando, na frente de uma batalha de guerra. Mas a Bíblia fala que quem matou Urias foi Davi, porque Deus colocou a culpa em Davi pela morte. Então, quando uma mãe, ela pretende, ela planeja, ou ela até faz o aborto, como eu li aqui, se há uma culpa de sangue, quando a Bíblia fala em uma casa, que dirá dentro do corpo de uma mulher. Sim. O que é culpa? Culpa é um elemento substantivo, não é uma coisa visível. É um elemento espiritual substantivo. Então, é um elemento que está ali no mundo espiritual, trazendo uma culpabilidade que vai trazer consequência, porque a culpa no direito tem consequência, no mundo espiritual também tem. As pessoas às vezes não pensam nisso, né? Elas pensam, olha, eu vou fazer um aborto e acabar com esse problema, né? Aqui o meu problema, na verdade, ela não acaba o problema. Ela começa um outro problema. Porque se dentro de uma casa há uma culpa de sangue, está falando aqui nesse versículo sobre, olha, se tem um parapeito e não tem uma proteção, e uma criança, vamos tentar construir aqui, uma criança vizinha vai visitar uma criança da casa e as crianças sobem no segundo andar. E nesse segundo andar não tem um parapeito e a criança vizinha brincando empurra a criança da casa e essa criança morre. A criança morreu ali. Foi uma irresponsabilidade, foi uma negligência dos pais não protegerem aquele ambiente ou pelo menos não protegerem das crianças não subirem ali. Então houve uma morte e a Bíblia está falando que há uma culpa de sangue, ou houve uma culpa por negligência. Se há uma culpa de sangue por negligência, que dirá uma culpa de sangue
por vontade Planejar, própria, né? que não é mais culpa, já E é no- dolo. Exatamente, isso que eu ia falar. E no direito, a gente até tem essa diferença. Mas conforme você falou, na palavra de Deus, ele só fala em culpa, Sim, que é a intenção, né? sim, No mundo jurídico, no direito, o dolo é quando você faz alguma coisa sem a intenção, mas ela acontece. sim. E não é o caso na palavra de Deus, porque ela fala em culpa mesmo, em Sim. intenção. Saber Sim. a Exato, intenção então do que tá fazendo. eu só queria fazer essa distinção Sim, quando ela fala, né, no versículo que ela fala da culpa, do sangue por culpa, é por intenção mesmo. sim, E aí vem esse versículo de Provérbios, que é um dos que mais me levam a refletir sobre essa defesa da vida. Que ele diz o que lá? Provérbios 24, 11 e 12. Procure salvar quem está sendo Meu Deus. arrastado para a morte. sim, Você pode dizer que a culpa não é sua, sim. mas Deus conhece o seu coração. Sim. E Ele vai julgar conforme as suas intenções. Sim. E ele fala também em relação a Davi, né? Você julga pela aparência, mas eu vejo o coração. Eu vejo o coração. E Deus vê o nosso coração. Essa, A intenção essa de distinção, matar. né, A no intenção direito de não matar. tem. A intenção de matar. Mas E será você que essas coloca. mulheres, elas conseguem enxergar, assim? Tipo assim, eu vejo muitas mulheres que parece que elas estão perdidas, como se fosse, assim, uma neblina nos olhos, né? Como se fosse, não, mas não há, é uma substância ainda, não é Deixa uma eu responder vida, com o né? versículo que eu ia continuar falando. Depois você Desculpe, continua. Olha aqui. Eu ia tocar exatamente nesse assunto. Gênesis 25, 23. Diz assim: Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão em um povo e será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais novo. Deus falou esse versículo aqui para esposa de Isaac, Rebeca, estava falando sobre Esaú e Jacó. Ele não falou: você está grávida de Esaú e Jacó, você está grávida de 2 nações. Então, é exatamente isso que seria o papel da igreja e que nós estamos fazendo aqui. No fundo, minha linda, todos sabem que existe algo errado em tirar a vida. Mas existe uma tendência, de acordo com aquilo que é mais confortável para mim. Eu não vou por essa conscientização plena e absoluta de que eu estou matando alguém. Deixa eu ir por essa conscientização aqui, que tudo bem, não tem problema. Tá mais É bonito, só uma né? coisa basiquinha. Tive uma relação, vou tirar uma criança, vou abortar. Eu não quero parar Nem para é uma pensar. criança. Porque, na verdade, nem é uma criança. É, Porque, na pensamento. verdade, se parar para pensar, se parar para abrigar a consciência, se parar para ler um pouquinho da palavra de Deus, não precisa muita coisa, não. É só um pouquinho. Já vai entender que sim, é uma vida e sim, é um aborto. E aí vem a responsabilidade espiritual em relação a isso. E tem, não apenas, e não mais importante, mas a responsabilidade espiritual, eu creio que seja o top, a mais importante mesmo. Sim. Aí a pessoa fala, eu não tenho nada, é religião. Já me perguntaram, você é contra o aborto? Você é religiosa. Eu falei, eu tenho cara, uso a minha beca, sei lá como, de religiosa, é uma coisa séria. Mas vai muito além Muito além. que a religião. E a Bíblia, para nós cristãos, a Bíblia é muito clara. Sim. Eu acho que para a gente traz uma culpabilidade pelo dobro. A quem muito Sim. foi dado, muito será Sim. cobrado. Então, não cabe. E uma vez eu falei isso no atendimento, a moça, porque estou grávida, eu sou líder dos jovens, como é que vai ser? Querida, Deus vai cobrar o sangue dessa criança das suas mãos. Sim. Nossa, mas você está pegando pesado. Eu estou pegando pesado porque a Bíblia é clara. Não é uma questão de pegar pesado, pegar leve, né? E mais vale a sua salvação do que a sua reputação. Exatamente. Né? Bora E resolver com o muitas céu. meninas chegam para mim, para gente no SEV, e falam, ai, Deus entende, e eu sei que Ele vai me perdoar se eu abortar. Falo, então, leia um pouquinho mais a Bíblia, vai ver, isso que você está falando é tão claro. E outra, muitas vezes, não, Deus perdoa, Deus é um Deus perdoador, Sim. mas Ele não vai tirar a mão, a Bíblia fala disso. Sim. Mas muito pior, ela não consegue se perdoar. E você falou da parte bíblica, que tem mais coisas para a gente ouvir e aprender, mas a parte emocional, as sequelas, alcoolismo, depressão, drogadição, o sentimento de rejeição. Nós temos O sentimento de culpa, sentimento que de pode trazer uma culpa. depressão. Sentimento de culpa acaba com as mulheres. Acaba. O afastamento e tantas sequelas. Nós temos um estudo
que fala aborto, solução ao problema. E lá mostra os problemas físicos, emocionais E espirituais. Então, não é uma coisa, vou ficar livre. Eu tô com problema, eu vou ficar livre. Então, o problema é que ninguém faz um aborto, chega em casa e fala assim, vamos comer uma pizza que eu fiz um aborto hoje, vamos comemorar. É um assunto absurdamente restrito, que fica, às vezes, por gerações velado. A grande maioria das mulheres que eu atendo, quando vem confessar, porque nós fazemos o processo de libertação, a grande maioria, quando toca, porque nós temos lá todo um mapeamento preenchido e é falado sobre o assunto do aborto, quando elas vão falar do aborto, tem umas que começam a chorar, a grande maioria, copiosamente falam, pastor, eu nunca falei isso para ninguém. É muito forte. Só que no mundo natural ninguém ficou sabendo, mas no mundo espiritual nada passa desapercebido. Sim. E essa é a nossa guerra, de fazer com que elas entendam que elas terão consequências sobre isso. E você sabe, uma vez eu fui visitar uma senhora, eu fui de Alegre. Fui com uma amiga que é pastora, fui. E ela estava com câncer em fase terminal. Uma senhora de 76 anos, se não me engano, 86 anos, um negócio assim. Aí eu falei o que fazia, porque tá no meu sangue, né? Defender vida, tá no nosso DNA. É mais forte do que a gente. Não é? E aí ela falou, mas você não veio aqui por causa de mim. Eu falei, ops, desculpa aí, hein? Oi? Foi mal. Fui. E ela, tem nada a ver com isso. Eu tô muito bem resolvida e meu marido também. Eu falei, que legal. Falou, saí, fui. Aí ela me chamou de volta, ela falou, meu marido e eu fizemos aborto porque era a melhor coisa. A gente queria mais curtir a vida, sair, ser feliz, sem medo de ser feliz. Eu fiz 16 abortos. E estou muito bem resolvida. E você não venha com lição de moral pro meu lado, cristã. E nem com essa coisa aí que a Bíblia fala, porque a interpretação, falar quietinha ali, mudinha. Eu falei, só ouvindo, entendi. Então a senhora foi super... Gente, essa mulher começou a chorar. Ela estava com metástase, o câncer começou onde? Meu Deus, no útero. Nós vamos falar sobre a consequência do aborto, eu vou tocar nessa abrangência. Então, eu falei, agora olha aí, o fruto. É a hora de você se sentir perdoado e se perdoar. Porque na ignorância ou na escolha, mais ninguém, né? E foi um processo lindo, porque ela não demorou muito tempo para falecer, mas teve esse processo de cura, de libertação. Mas ela, eu curti a vida e não me arrependo de ter feito aborto. Não, né? Veio com marcas, né? Escondidinhas ali. E olha, o homem também. Sim. Né? O homem Vamos também. falar de quem é conivente, né? Porque também da mesma forma que você faz, os que são coniventes... A lei diz isso também, não é? Sim. Se você tá lá conivente você paga, com alguém que matou. Você paga um preço equivalente à sua participação, né? Isso todo mundo sabe, né? Seja lá no que for, né? Você tem a sua parcela de culpa. Então, leis dos homens e leis de Deus abortam. Também. Os homens também abortam. Poderia ter um livro sobre isso, né, Rose? Tem um livro, Pais Esquecidos, Olha que é o aí. acompanhamento bíblico para homens que abortaram. Olha aí. Você sabe que muito comumente nós ouvimos as meninas, as mães dizerem, tudo que eu sonhava que ele me falasse quando eu falei eu quero abortar, que ele me falasse, não faça isso. Mas, pelo contrário, ele apoiou. falou, vamos lá, o que você resolver, eu vou apoiar. Só que o homem também. E nós temos estatísticas nos Estados Unidos de suicídios por homens cujas namoradas, esposas abortaram contra a vontade deles, ou às vezes até pela vontade deles, com conivência, como você vai falar, e que não aguentaram. A semana retrasada eu estava na Câmara dos Vereadores, em São Paulo, e fui falar sobre esse assunto, a defesa da vida, na verdade, né? Acabei de falar, desci e tal. Na verdade, foi o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Vida na Prefeitura de São Paulo que nós temos. E esse homem, ele é assessor de uma vereadora, em prantos. Ele falou, eu descobri a semana passada, eu descobri hoje que uma ex-namorada minha abortou. Eu perdi meu filho. Meu Deus. Ele estava, gente... Sentiu um peso. Só que ali, naquele contexto político, não dava. Eu falei, olha, liga pra gente, vamos conversar. Nós temos pastores lá no SEV que acompanham os homens também.
sofre. Aliás, vamos falar desse pezinho aqui que a Ai, gente tá? gente, Fala, vamos. Rose, o que é esse pezinho Pera. aqui, gente? Dá pra ver, será? Olha o tamanhinho. Esse vou pé pôr. é do tamanho real de um bebê de 10 semanas na barriga da mãe. Você vai pôr lá perto, Consigo, Tayla? vou tentar. Põe lá pra todo mundo ver. Eu E nós achei usamos o para defender a máximo. vida. E nós 10 temos semanas? os bebezinhos. 10 semanas. Gente, já tem os dedinhos. Olha. Sim, Olha. vê se dá pra ver. Oh, meu Deus. Você vai falar que isso é religião? Nunca, gente, isso Você é vai vida. falar que isso é papo de jurídico, de advogado? E deixa eu falar uma coisa muito interessante. Quando uma mulher está grávida, ela sabe por acaso, você teve um bebê há pouco tempo, Tayla, Tive. você sabia por acaso qual seria o tamanho do pezinho do seu bebê? Não. Seria 35, 37, 38? Não, Qual não. é o gosto, o paladar que ele teria para o doce ou para o azedo? Você saberia dizer qual seria a cor do olho do bebê? Não, e eu queria Não. azul, veio azul. Mas você não sabia. Não sabia. Pois é, por que a gente não E eu sabe? nem tenho olho azul, nem o esposo, mas Foi o veio porque seu. Deus é bom. Aleluia! Deus atendeu o desejo do seu coração. Viu? Ele atende Mas- mesmo. Atende. Mas por que o homem e a mulher não sabem como que vai ser essa criança? Sabe que vai ser uma criança, mas não sabe as minuciosidades dessa criança. Porque homem e mulher faz sexo. Homem e mulher não faz vida. Quem faz vida é Deus. Ele é o só Deus Criador. quis. Haja Só Deus vida. tem esse poder, sim. Homem e mulher faz sexo. E aí Deus ali Deus faz mesmo. faz o sopro Eu de tenho uma história vida. assim que eu tenho 2 filhos e a segunda foi uma menina, a Carol. E eu sempre falava, e desde o primeiro momento que eu soube, né, que eu descobri que eu estava grávida, eu falava assim para Deus, Deus, eu sei que é o Senhor que faz. Eu sei que todo mundo fala que seja qual for o sexo, está tudo bem, que venha com saúde. Mas a minha conversa com o Senhor, Deus, é o seguinte, eu quero uma menina de cabelo comprido, porque eu nunca tive cabelo comprido, eu quero uma menina de cabelo comprido, longo, de cabelo longo, assim, na cintura. E todo dia, toda vez que eu ia dormir, que eu orava, eu pedia isso para Deus. E aí eu tive a Carol, Oh. que Ela tem já era menina e você não sabia. não sabia, É. né? Tinha determinado Porque- sexo. Exatamente. Eu não sabia, então eu pedia. E eu falava, Deus, eu sei que o Senhor que faz, como né, você falou. Então faz uma menina de cabelo comprido, por favor. Aí nasceu a Carol, um cabelo igual o meu, né? Caracolado, até aqui, o ombro, assim. Que linda. E aí eu contei essa história pra ela e ela falava assim, mãe, tudo bem, quando ela tinha uns 13 anos, hoje ela já tem uns 25. E aí ela falava assim, mãe, você só esqueceu de pedir uma coisa. Eu falei, o que, Carol? Você é linda, tem o cabelo bonito, comprido, o que você queria mais? Não, mas você esqueceu de pedir de cabelo liso. Carol, também você queria muito, né? Podia ter melhorado a oração, mamãe. Ai, gente, mas esse testemunho, eu vou contar o meu Mas que eu é agora, eu acho que vai ser pertinente, né? Vocês estão falando que Deus, ele cria a vida e ele já conhece desde o ventre. Eu vou ir um pouco mais além. Quando eu engravidei do Samuel, que é o meu primeiro filho, Deus já havia falado comigo, por uma profeta, que eu teria um filho, que ele seria o Samuel. O nome dele seria Samuel. Que lindo. Foi um ano antes, eu nem pensava em ter filho, nem estava grávida. E a pessoa falou, não, você terá um filho, o nome do seu filho será Samuel. E Deus já havia falado comigo que eu teria um filho, Samuel. E aí, quando eu engravidei, você disse, né, entra na dúvida, menino, menina. Aí eu fiz, não tem dúvida. É o Samuel. É o Samuel. Que Deus já falou, lindo. vou te dar um menino, Samuel. Então, a história do Samuel, Deus já tem onisciência de muito, muito antes dele Sim, nascer, Sim. né? Mas você sabe, a gente está falando aqui, e se você me permitir, de uma gravidez romantizada, de uma vida romantizada, né? Dentro o que a Bíblia fala, dentro do casamento, sonhos. E aí? E quando tem o estupro? Como é que faz? É Como é mais que faz, pesado, pastora? né? Com certeza. A Que mulher nós não temos vai aqui. né, romantizar. Nós vimos também vários Ou não, casos, o né? contrário, Eu acredito que vocês trabalham muito mais com isso, né? Com mulheres que foi estuprada, que engravidou e não aceitam o neném, porque ele é vítima, ela foi vítima do estupro e aquele neném vem daquele estuprador e E ela vai olhar, vai lembrar vai do estuprador. lembrar. Mas Balela. não é isso que acontece. A gente vê isso na prática, né, Rose? Não, Não é é isso que isso. acontece. A pastora vai falar sobre essa parte bíblica, até nisso, mas como você falou agora há pouco, haja vida, só Deus pode dizer. Sim. E quando nós falamos de um estupro, nós tivemos vários casos, as que
desistiram, falaram, não, tá bom, eu não vou abortar. Porque existe a adoção. Quando nós falamos, dá uma chance para si mesma e para essa criança, né? Deixa viver. Você acha que eu vou carregar 9 meses e depois vou dar meu filho? Quando ela fala esse dar meu filho, vindo de um estuprador, querida, você já está vendo que é seu Sim, filho. E as que foram estupradas, eu não gosto de falar estuprada, embora seja, mas violentadas, é menos pesado, É. elas não se arrependem, todas quase. Eu diria quase todas. Dizem, olho para o meu filho, para minha filha, eu não lembro do estuprador, eu não lembro do agressor, eu lembro que e nós temos uma que ela é professora infantil. A filha dela é a vida dela, que vai fazer 4 aninhos agora, dia 1º de outubro. Quando ela vê, e foi com uma Boa Noite Cinderela que deram para ela, que ela nem sabia de nada, numa festa estava tomando suco, não estava bebendo, porque na festa não tinha bebida, enfim. olha isso. Todo um contexto, ela voltou para São Paulo e descobriu que estava grávida um mês depois. Sem família, desesperada. E ela até hoje fala, a família que eu encontrei no SERV fez toda a diferença. Aí ela fala, não, a família que eu encontrei em Deus hoje, né? Ela fala isso. Ela olha para a pequena e não vê. Entende que é um presente de Deus, né? E ressignificou tudo E isso. ressignificou. Agora ela está grávida de novo, vai ter outra bebê. A menina, a gente nunca fala o nome, vai ter um irmãozinho ou uma irmãzinha. E mesmo vindo, e não é fácil. Não. Elas têm que ter esse acompanhamento espiritual, psicológico, o tempo todo e até Pô, depois. você tem várias mulheres que já passaram, né? Pelo abuso e foi lá com você para se tratar, né? Sim. Dentre elas, você tem as que fizeram o aborto, as que não fizeram o aborto e as que doaram o bebê, Para né? adoção. Que deram o bebê. Conta um pouquinho, assim, o que elas falam, né? O que elas sentem, a diferença, né? Do que acontece dentro delas também, e também com a criança, às vezes, né? Se você tem alguma história, assim, legal para contar. Sim, nós temos uma que no dia que ela fez 18 anos, ela foi violentada na Galeria do Rock, ali no centro de São Paulo. E foi quando ela ela foi violentada antes, chegou no SERV e descobriu a gravidez. Essa menina entrou numa depressão, ela era rimo de família, fazia o jovem aprendiz, os pais bem simples, e ela foi. E nós atendemos, e o acolhimento faz toda a diferença, né, pastora? Faz o abraço. E assim, você não está sozinha. Nós não vamos. E a gente brincando, você não vai ter sossego. Você veio para o SERV, vai ter sossego. Porque nós vamos te abraçar muito, né? E ela veio, no dia que nós estávamos dando o curso de gestante, gente, foi tão interessante, porque nós chamamos, a assistente social, e eu chamamos, não, porque é importante ela saber. Essa menina, a psicóloga chegou, a Selma, ela deu uma bronca. Na época, a gente era totalmente inexperiente. Ela está em depressão, vocês vêm chamar. Ela não, ainda está em processo de aceitação desse bebê. Vocês vêm chamar para o curso de gestante? Como é isso? Tá bom, a menina foi embora, o bebê nasceu. Na hora de ir embora, os pais foram buscar, os pais entenderam. Aí ela, eu queria... Porque tem os hospitais hoje em dia, se ela vai dar para adoção, ela fica no quarto separado, né? E ela não vê o bebê. Ela não pode ter contato, porque de antemão ela já avisou a assistente social que vai dar para adoção. Então, aí ela falou para a assistente social, eu posso ir ver a bebê? E falou para os pais, vamos ver? Foi, a assistente social falou, você tem todo o direito. Chegou lá, ela, linda, linda, a bebê. Falou para os pais, ai, podemos levar para casa? Aí o pai falou para ela, minha filha, ela é minha neta. Emanuele nasceu na época do Natal. Ela é minha neta. Ela é nossa. Né? E foram. Pergunta se ela se arrependeu. Pergunta se ela olha para essa menina que hoje deve ter 13, 14 anos. E outro dia a gente estava no podcast, só que era ao vivo. Aí daqui a pouco chegou uma mensagem lá. A minha mãe foi atendida pelo SERV. E eu dou graças a Deus, e não é pelo SERV, a minha mãe foi atendida aí, não é o SERV, foi atendida aí, foi abraçada por Jesus. E graças a esse cuidado e acolhimento, hoje eu estou aqui,
para dizer e agradecer. Imagina, aí sim. Sim. Aí segura coração. Meu Deus do Pastora, céu, é fala muito dessa forte. parte espiritual. Eu pra atendo nós. muitas mulheres que os pais pensaram em abortar e até tentaram o abortar. E elas vêm com um peso de uma rejeição muito grande, até com consequências espirituais. São mulheres que perdem filhos, são mulheres também que abortam. Aí a gente vai fazer uma distinção aqui. Eu estou apenas dando uma pontuada em todo esse assunto, que é um assunto muito abrangente. Mas eu já quero falar de antemão que quem quiser mais informações, entre no canal da pastora Tânia Tereza, pastora Tânia Tereza com Z. E lá tem toda uma construção mais aprofundada, porque o tempo aqui não é hábil para a curtinho. gente construir tudo. Mas eu quero pontuar também que existe a lei de responsabilidade pessoal, a pastora Tânia Tereza é juíza, e ela fala que Deus a fez juíza para entender as leis espirituais. Então, existe espiritualmente a lei de responsabilidade pessoal e existe a lei da herança. A lei da herança espiritual. Muitas mulheres abortam também porque vem em recorrência de abortos passados, de avós, de bisavós que abortaram, ou de avós ou pais que mataram alguém. Tudo girando em torno da morte. O aborto espontâneo é pecado? Não. Mas ele é um sinal de que houve sangue derramado anteriormente. É uma herança de sangue derramado anteriormente, ou de uma conivência, ou de uma participação com o dia ou pelo dia seguinte, que a gente vai falar mais à frente sobre as consequências. Mas eu quero dizer, num versículo bíblico, aqui, a respeito do que a lei defende sobre o estupro, né? Salmo 94, 20 diz: pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Se a lei humana estabelece, coloca como critério que a menina tem o direito de abortar, a lei espiritual não. E por mais que seja dolorido levar uma gravidez adiante, eu posso garantir com muita propriedade, muito conhecimento de causa também, porque atendo mulheres que abortaram, que a lei as consequências pós-aborto, tanto emocionais quanto físicas quanto espirituais, são abrangentemente maiores. As mulheres, quando tocam nesse assunto e vêm falar sobre esse assunto, elas vêm falar com um peso, com uma culpa que às vezes carrega durante 20, 30 anos. Elas carregam uma culpa, elas têm uma destruição emocional e elas têm consequências espirituais por causa disso. Eu fui vítima de molestação sexual dos 3 aos 16 anos de idade. Com 16 anos eu fui estuprada. Então eu sei o que é a dor de uma violência sexual. Não cheguei a engravidar, mas eu sei o que é a dor do contexto, da violência, do cenário. Eu sei tudo isso. Acontece que eu experimentei o amargo sabor da molestação, da fragmentação de uma alma, da destruição de uma alma na molestação sexual e no estupro, mas também eu provei o doce sabor da cura do amor de Deus. E hoje eu lembro tudo aqui, mas aqui não dói mais nada. Então, o poder de Cristo veio para transformar e para salvar tudo, até um coração de uma mãe que foi vítima de um aborto. A pastora Tânia, de um aborto não, de um estupro. A pastora Tânia conta um dos inúmeros casos que nós temos, é de uma menininha de 13 anos que foi estuprada por 3 homens e ficou grávida. A família cristã não queria admitir aquilo de jeito nenhum. Não vamos admitir, vamos abortar. A família cristã não, a família não cristã. A avó cristã pegou essa menina, raptou essa menina para não haver o aborto e levou essa menina com ela e ficou com essa menina escondida até que a criança nascesse. A criança nasceu, depois que a criança nasce, é essa coisinha mais linda do mundo, né? Que a gente aperta, que a gente ama porque Esse é um bebezinho. É, esse pezinho aqui. Não, esse aqui é antes de nascer. É, esse aqui é antes de nascer. Todo mundo amou e tal. Sabe quem que é essa criança? É um pastor possuído do Espírito Santo que prega e que tem um Glória a rebanho Deus. enorme. Então, Deus tem poder de transformar tanto a mãe quanto a criança, como todo mundo. Exatamente. Sim, com certeza. Nós atendemos, teve o caso da menina de 10 anos que foi totalmente manipulado pela mídia, lá em Recife, depois lá no Sul. Sim. Totalmente manipulado, quem sabe atrás Os por bastidores. detrás, os bastidores sabe da verdade. E um pouquinho depois, nós atendemos uma menina que a irmã trouxe para nós, lembra? Aquele menino maravilhoso que vai fazer aniversário, 1 aninho, 4 de outubro. Oh, meu Deus. A menina, 11 anos, veio visitar a irmã, morava em Pernambuco, veio visitar a irmã e dormindo sem parar, a irmã falou, ela está doente. Levou, descobriu que a menina estava grávida, 5 meses.
O entorno onde ela estava queria que abortasse, porque 11 anos, porque toda aquela celeuma. Uma outra pessoa de fora de São Paulo ligou, a gente atendeu. Resumindo a história, a gente atendeu a menina. Essa menina vocês atenderam? Atender. Não Sim. essa que saiu nas mídias. Ah, tá. Essa nós atendemos e não abrimos para ninguém. Para os intercessores que nós temos, nós falamos, estamos atendendo um caso extremamente difícil. Orem. Essa irmã, quando viu que aquela região queria que a menina abortasse, mudou, família super simples, mudou de lugar para não ter o aborto. Muito bem, começamos a atender a menina assim, fechada, lembra? Assim, fechada, um olhar de ódio. Fui atendendo, acompanhando, 11 anos. Eu me lembro que a gente ganhou uma Barbie. Pequenininha assim a menina. Não, criança. Mas, né? gente, Uma 11 criança. anos Ela brincava é de uma Barbie. bebê, né? Aí, mas vai abortar? Não vai? Tá bom, não vai abortar. E acompanhamos. Enfim, o que descobrimos? Essa menina, há 2 anos, era violentada por 7 homens. Da Meu família. Deus. 4 irmãos e 3 primos. Meu família. Deus. Só que os irmãos, ela cuidava, a única menina, e a outra irmã era de outra mãe. Ela cuidava do pai, que de tanto apanhar dos irmãos, teve problema renal e veio a óbito agora esse ano. E ela teve esse bebê. Essa irmã adotou a menina e o bebê. É um menino maravilhoso, com os bebê olhos é azuis. lindo. Não é porque tem olho azul que é bonito. Nós somos lindas e não temos olhos, temos olhos verdes. Aham. Esse menino nasceu e a irmã, aí, ao longo desse tempo, o pai não sabia dessa história, mandou a guarda para essa irmã, porque essa menina veio para passar férias. Mandou a guarda para a irmã adotou a menina, o bebê nasceu, foi registrado no nome da menina, mas a irmã adotou os 2. Essa menina, então, fez 12 anos, voltou, ela não sabia escrever, gente. Ela voltou para a escola, você olha, né, ela antes e agora é outra pessoa. E esse bebê veio trazer uma alegria para essa família. E ela tá sendo acompanhada por causa da distância agora, Sim. pela igreja Local. próxima, de libertação e cura para... Imagina. Sim. E se esse bebê tivesse sido assassinado? Porque é um assassinato, o aborto é um assassinato. O que precisa fazer, o que vocês estão fazendo, é um apoio espiritual, psicológico e até físico para essas meninas ou essas crianças entenderem que tem uma saída e a saída não é a morte, a saída é a vida. É a vida. Que elas podem sim ressignificar isso no poder de Deus. Sim. É claro que seria muito aleatório, muito superficial a gente falar para uma criança de 11 anos, de 12 anos, não, pare sim, tenha sim esse bebê, mas nós estamos aqui falando como mulheres que temos lutado e trabalhado diariamente com mulheres que têm sido vítimas disso e temos entendido e temos tido propriedade em falar que a vida sempre é a melhor opção. Sim. Nós sabemos que há uma saída. Enquanto tem vida, tem esperança. Sim. A morte cessa, isso eu falo sempre, eu arrepio quando eu falo, a morte cessa o sonho, cessa a esperança. Sim. Seja uma morte natural, seja a morte provocada. Quando nós perdemos o ente querido, o ser humano não foi feito, nós não somos feitos para a morte. Não. A morte é uma agressão, é Sim. resultado do pecado. Sim. Né? O salário do pecado é o quê? A morte. Então, você vai matar o inocente? Enquanto você proporciona a vida, a gente tem uma campanha que é pelas 2 vidas, a vida da mãe e a vida do bebê. Enquanto você proporciona esse acolhimento, é vida. Enquanto você fala palavras de vida, você está gerando vida Sim. na pessoa, vida, né? O acolhimento, o abraço, o cuidado. Sim. Agora, e nós temos essa experiência lá, a gente vê, vocês também, você vê. Sim. Quando cessa essa vida, esse peso do pecado, da culpa, é tão Atormentador. grande, que aí tem pesadelos, que aí tem... E essa menina, eu fico pensando, se essa menina de 11 anos tivesse abortado, hoje ela estaria... É uma menina leve. sabe? Leve. Leve, sendo tratada, sim. A pessoa que é violentada tem que ser... Ou Tem que tem uma ser gravidez, acompanhada, tem sim. que ser acompanhada. Psicólogo, pastor, assistente social, tudo que é possível. Porque aí tem sonho, aí tem esperança, Sim. aí tem vida. E Jesus veio para quê? Para fala dar em João vida. 10? Para dar E vida. como você disse na palavra, né?
não é porque tem uma lei Sim. que a gente tem que errar, né? E existe um princípio jurídico no direito, é um princípio que diz assim, nem tudo que é legal é justo, né? E nem tudo que é justo é legal, é jurídico, está na lei. Olha isso. Então, traduzindo, nem tudo que está na lei é justo, né? Tem muita coisa que está na lei que é injusta. Que é injusto. É. Porque É o que ninguém... diz a palavra, exatamente. Eu até gostaria que você repetisse aquele versículo, né? Porque às vezes, Vamos lá. às vezes a gente acha que a Bíblia, não, é porque a Bíblia, a interpretação. Não, mas a própria, A o lei. próprio princípio jurídico que você aprende lá na cadeira da faculdade diz isso. E está aí Sim. na palavra. A palavra falou primeiro. Sim. Que colou da Bíblia. A lei colou da fala, Bíblia. Tudo pode é falar. colado. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Salmo 94, 20. Então, Olha aí. vai usar a lei, mas é injusto. Só porque está na lei você tem que fazer? Então, só porque está na lei você vai fazer? Fazer vê, uma né? lei para iniquidade. E ninguém para né? para pensar o Tá na pós. lei, mas é injusto. Sim, é Tá injusto. errado. A Bíblia falou que é errado. Além de estar injusto, ninguém para pensar no pós dessas meninas. Como que elas vão não tão nem aí. administrar a estrutura emocional sabendo que mataram um filho? Não estão nem Porque aí. elas não têm essa consciência na hora, mas vai chegar uma hora que elas vão Vai. amadurecer essa ideia e vão falar: eu matei um filho. E esse pessoal aí, dessa onda de assassinato, que ganha dinheiro com isso, tá nem aí com ela. sim. Ai, meu corpo, minhas regras. É, Sim. querido, vai lá ver daqui a pouco. É. Você se lascou. Acabou. E a nós pessoa. temos testemunhos de meninas, e uma delas até saiu muito nas mídias, que ela falou, ela era líder feminista. Sim, eu ouvi. Totalmente a favor do aborto. E ela falou, se eu tivesse alguém na época que me acompanhasse, porque o que aconteceu? Foram as feministas, meu corpo, minhas regras, tudo isso. E ela abortou. Ela, na clínica de aborto, ela olhou, cadê? Sozinha. E ela falou, e eu fiquei sozinha. Quando ela engravidou de novo, ela foi procurar ajuda. E tem o filho dela hoje, que tem 6 anos. Mas ela falou, enquanto até eu abortar, eu tinha 1000 amigas. Aí fiquei na pior. É uma construção do inferno mesmo, né? É um Porque apoio do quem que veio para inferno. roubar, matar e destruir? Ele. Que é o autor da morte. Sim. Né? E eu ia perguntar isso para vocês, né? Porque a igreja ela tem o seu papel, né? Nós, os cristãos, nós temos o nosso papel também, primeiro de informar, né? Então aqui a gente está aprendendo, né, pessoal, que a vida ela começa desde o comecinho, ali já há vida. Matar não é o correto, né? Nós já vemos que é pecado e que isso vai te trazer consequências, né? E quais são as consequências? Foi falado também na alma, no espírito e no seu corpo físico, né? Você vai sofrer todas essas consequências. Gravíssimas, inclusive. Gravíssimas. É verdade. Mas nós temos também o papel, né, de ajudar. Então, assim, o que vocês estão falando aqui é muito importante. Então, a gente não só passa a informação, olha, você não pode abortar, você não pode fazer isso. Mas não, vem cá, eu vou te mostrar um caminho, eu vou te mostrar como fazer, eu vou te mostrar que isso vai ser melhor para a sua vida, para o seu coração, né? Às vezes a pessoa não entende, mas é religião. Não, não é só religião. Não. Porque isso é real, é físico, você vai sentir no teu corpo, você vai ter depressão e isso não é religião. Não. Você Sim. vai sentir, você vai ter dores no corpo que a religião não vai te falar. E você sabe, é tão legal isso, porque nós temos meninas lá que levam, que a gente só atende menor de idade se tem um responsável, o maior de idade junto, para poder assinar, que assina, a gente faz uma anamnese, uma triagem, tudo. E tem meninas que levam as amigas. E é tão legal, porque, você acha que eu vou deixar acontecer isso com a minha amiga? Eu não. Sim, E uma viram vez- propagadoras, né? É. E podem. E essa galera que está aqui, do corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Sim. E se o dedinho está com a encravada, né? Então, aí 2 meninas chegaram para mim lá na Paulista, a gente estava na Marcha em Defesa da Vida. Você tem 5 minutos para nos convencer que o aborto não é a melhor solução. Falou, em primeiro lugar, não sou eu que convenço, é o Espírito Santo. Glória a Deus. Em segundo lugar, eu não vou convencer nem fazer lavagem cerebral ninguém. Agora, aí eu falei, como é que ia ser sua vida sem a vida dela?
Nada a ver. Eu falei, tudo a ver, querida. É. Como é que seria? Ai, seria ótima, a outra falou. Aí ficaram naquela, né? Isso. Falei, então. Causou briga nas amigas. É. E é um Rose. clichê tão básico. Todo mundo que defende o aborto já nasceu, né? Aí eu falei, então. Repete isso que eu adorei. Fala aí. Todo mundo que defende o aborto já Já. nasceu. É óbvio, gente. Né? Aí é fácil defender, porque tá aqui, né? Claro, né? Então, e como que você ia ficar sem a sua amiga, né? É. Aí ela falou, nossa, eu nunca tinha pensado. Você também tá forçando a barra. Eu falei, eu só fiz uma pergunta. Só. Agora Reflita você vai e fazer com a responda. resposta, o problema é seu. Não precisou de 2 minutos, gente. Falou, hein? Tamo indo, fomos. Fui. Tchau. Fui. Falei, mas vocês foram como, assim? E aí, Por exemplo, convenci ou não convenci? eu falei, tá vendo como não foi eu que convenci? Porque vocês caíram na real do que é verdade. Partiu agora a Mas é o que favor a pastora de falou, proteger a né? vida. Né? É, a pastora falou, no fundo, a gente sabe o que é certo e errado, Sabe. né? Todo mundo Todos sabe. Né? sabem, E né? esse acolhimento é tão importante. E E- o não julgamento. É. Desculpa. E o que é legal é que todos nós podemos acolher. Não precisa ter uma instituição, não precisa Sim. ter um prédio, uma coisa. Não, porque assim, o que a gente vê no nosso dia a dia, né, Rose, lá na nossa instituição, o que a gente vê é uma abraçando a outra. Então, eu vejo uma pessoa, eu vejo a nossa recepcionista abraçando a gestante que chega. Então, eu vejo a assistente administrativa que trabalha lá, eu vejo uma voluntária que está lá abraçando. Eu vejo pessoas sendo abraçadas. E quem abraça é gente, né? Então, você pode abraçar, você pode abraçar, você pode abraçar, todo mundo pode abraçar. E o corpo de Cristo, Né? Sim. né? Somos nós. Então, E, gente, tomar uma posição também, né? Porque às vezes a igreja ela fica tão... mas Em não cima é do meu. muro. Meu. Sim. Isso aqui não é problema Aí- É meu. político. É, o aborto é é. problema político. Aí você Isso fez não é uma boa problema meu. pergunta. Qual que é a posição da igreja? A posição da igreja é de conscientizar. É... Porque nós que somos o Ministério de Cura Interior e Libertação, Sim. nós fazemos todo um tratamento, toda uma construção. Porque o que realmente Deus quer? Que nós tenhamos um genuíno arrependimento. Sim. Esse genuíno arrependimento, ele precede do quê? De uma conscientização É. verdadeira. Senhor, para as mães que fizeram aborto, eu também quero falar Sim. agora. Senhor, abortei. Sim, E eu me arrependo disso. Só é isso que Deus quer. Não é nada tão absurdo. Ele só quer que a gente entenda, reconheça o erro e chegue diante dele com o coração genuinamente arrependido, porque a palavra diz que ele não despreza Não, um coração quebrantado. Ele não dá conta disso. Ele sabe que nós somos falíveis, somos seres humanos. Ele sabe de toda a astúcia de Satanás. Ele sabe da nossa fragilidade humana, das consequências espirituais. Ele sabe de tudo isso. Por isso que ele é um coração... Ele é um Deus perdoador, mas nós temos que reconhecer. É. Senhor, então como que nós fazemos? Nós partimos da premissa de que haja uma genuína conscientização. Porque da conscientização, eu tenho verdadeiro arrependimento. sim. Do verdadeiro arrependimento, eu tenho verdadeiro pedido de perdão. E aí, depois disso, nós fazemos um processo, sim, de libertação e de cura que traz uma transformação na vida dessa mulher. Por quê? As consequências em falar sobre a conscientização, a igreja é omissa, ou a igreja não sabe, ou a igreja não quer tocar no assunto por medo, por politicagem, por achar que é politicagem, mas não é. É vida, e os pastores vão ter que dar conta das ovelhas. Sim. A omissão pastoral e a omissão sacerdotal será cobrada de nós. Ai dos pastores que não pastoreiam as ovelhas, diz a palavra de Deus. E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu o amo, mas também mais eu temo a Ele. Porque a veracidade da palavra, e a gente vai para uma outra romantização demoníaca de que tudo pode. Eu posso estar na igreja, eu Deus posso quer ter me uma ver vida de feliz. promiscuidade sexual. Eu posso estar no altar e posso ter uma vida de promiscuidade sexual. Posso ser adúltera, posso ser homossexual. Deus, ele me ama, é claro que ele te ama, só que ele não ama o pecado, ele não vai ser conivente com isso, nem o próprio Cristo na cruz. Na hora que Jesus falou, Senhor, Senhor, por que me abandonastes? É porque o pecado do mundo foi Caiu sobre nas Cristo, costas de e o Cristo. Senhor teve que se apartar do próprio Jesus, porque ele não é nossa conivente com o causa. pecado por nossa causa. E você sabe, pastora, que você falou, eu fico pensando aqui, os pastores têm que tomar uma posição que é muito sério e muitos, eu não gosto de ir pelo negativo, mas muitos se omitem, mas a moçada também, sabe? Sim. Eu tô lá na escola, eu tô acompanhando uma menina de 11 anos em terapia, e ela, 11 anos, e ela tem essa consciência. E sabe que ela tem que fazer diferença. Sim. Os pastores acolherem, e você falou do não, você não usou essa palavra, mas me
remeteu ao não julgamento, né? Sim. Nós acompanhamos uma advogada e ela, uma vez, foi violentada, nós acompanhamos e ela fez o aborto. E ligou e eu, coincidentemente, atendi. Aí eu falei, o que aconteceu? Eu abortei, o que vocês vão fazer comigo? Gente, o meu primeiro pensamento, eu confesso, mas Deus já me perdoa, então eu posso Tá falar. tudo bem. É assim, vem aqui que eu vou te dar uma surra. Porque nós falamos tudo, mas na hora veio, mas o que Jesus faria com ela? Sim, vou escolher. Falei, vem aqui que eu vou chorar junto, nós vamos chorar junto com você. Ela veio, foi acompanhada e não teve tempo de passar por esse processo, porque ela entrou numa anemia profunda e teve que voltar para a casa dos pais no interior e a gente não soube mais dela. Mas é outra coisa que a gente aprende, esse não julgamento. Sim. Né? O que Jesus fez com a mulher adúltera, com a mulher samaritana? Sim. Ele não julgou, ele Não. falou, vai e não peques mais. Sim. E, infelizmente, a igreja continua apedrejando. Porque ao invés de fazermos o papel de acolhimento, de conscientização, e ainda quando houve o perdão, bora fazer o caminho do arrependimento, porque é bíblico. Não, a igreja exclui. A igreja vê como pecaminosa. E até entre os jovens também. Não quero conversar, não quero saber, não quero me relacionar. Peraí, mas é uma vida que está se perdendo. E todos nós temos o ID. Não é só o pastor que Agora, tem, não. pastora, Por isso que eu falei, transar todos pode, podemos não pode abraçar, engravidar. né? Então, aí eu posso transar, mas não Esse posso é o engravidar. nosso próximo podcast. Mas deixa eu só complementar uma coisa Uma palhinha. imprescindível Porque sobre se as engravida é excluído. É. Mas transar, ninguém sabe. Transar, não. ninguém sabe, tá Você tudo era certo, ao né? lado. É Deixa eu só isso, falar né? sobre as consequências espirituais para a gente pontuar isso aqui, que isso é imprescindível para a gente fechar esse assunto. Acontece que no mundo espiritual existe a lei da semeadura, como no mundo natural também. Aquilo que o homem semear, isso também vai colher. Então, quem aborta, quem usa DIU, quem usa a pílula do dia seguinte, quem se envolve de alguma forma como aborto, patrocinando, pagando ou ouvindo sobre o aborto e sendo omisso, está totalmente relacionado às mesmas consequências do mundo espiritual. Que consequências são essas? Espírito maligno de morte, que vem trazer morte para a própria mulher, daí muitas mulheres com câncer hoje em dia. No útero, no ovário, nos seios, e não sabe porque está com câncer, porque o aparelho reprodutor foi comprometido com o sangue derramado. Aí essas mulheres também, elas geram outras crianças no útero, que é o túmulo do irmão, que anteriormente foi abortado. Então, ela gera uma criança no útero. E aí nasce um filho que tem recorrências de enfermidade, perseguição do espírito maligno de enfermidade e de morte. E aí essa criança, ela vem adoecer e vem até a falecer. Dentre incontáveis casos que nós temos, foi um pai que foi no SILC, que é o Seminário Intensivo de Libertação e Cura, que a pastora Tânia Tereza faz, do qual eu faço parte da equipe. E um homem chegou, eles e elas chegam muito armados quando perdem um filho, e é compreensível a dor. Então ele chegou muito armado, eu perdi um filho, meu filho tinha 2 anos. Como Deus pode matar um filho de 2 anos? Que Deus é esse? Eu sirvo a Deus, eu ando com Deus. Como que Deus pode fazer isso? Meu filho tinha apenas 2 anos. E aí, ali, foi ouvindo a construção das aulas, que a pastora Tânia faz no seminário, foi ali na construção das aulas, entendeu sobre a herança geracional, que é importante você que está nos ouvindo também ver no canal da pastora Tânia os 3 vídeos sobre quebrando paradigmas sobre heranças geracionais, que está totalmente relacionado ao aborto também. E também o vídeo sobre o aborto, que está lá. E Bora assistir, ele maravilhosa. entendeu que ele tinha promovido um aborto há anos atrás. Ele tinha provocado um aborto porque ele foi participante, ele falou para a mulher tirar, ele deu dinheiro para a mulher tirar essa criança, e aí anos depois ele se casou, fez uma família e teve um filhinho. Então, primeiro vem com a concepção de que Deus foi errado, mas aí depois na construção, sobre a questão do sangue derramado, sobre a questão daquilo que o homem semear, isso também ele vai colher, porque o homem ele pode abrir porta para o império das trevas ou para o reino da luz, depende da Vamos dar um exemplo escolha. bíblico, pastora Davi, Davi, Sim, né? Porque Davi, ele matou um homem, sim. né? Foi conivente para a morte de um homem e ele perdeu o filho. Sim, ele perdeu o filho. Então, biblicamente falando, tá lá. Já tá falando das aconteceu isso consequências. lá, né? Aí já temos um ele exemplo. entendeu na construção que aquele filho de 2 aninhos que ele perdeu e que ele estava até então responsabilizando Deus e culpando Deus, na verdade não tinha sido Deus, mas tinha sido ele que tinha provocado a morte do seu consequências. próprio filho. Quando existe essa consciência,
Meu Deus, que dor. É uma dor muito Só o grande. Senhor para consolar. Então, traz consequências demais. e traz mais mortes, não só na descendência. Às vezes pula uma geração. Às vezes não é um filho que tem que é acometido de enfermidades, mas às vezes é um neto. Então, acidentes precoces, mortes por doenças incuráveis, abortos espontâneos, acidentes precoces não, acidentes, mortes precoces, doenças incuráveis, abortos espontâneos são fruto de sangue derramado. Aí a mãe aborta também, essa mãezinha abortou. Na época não podia, não queria, não tinha condição, abortou. Depois ela quer gerar, ela é estéril. Eu atendo inúmeras mulheres que são Sim. estéreis, porque o salário do pecado é a morte. Houve uma morte lá atrás, vai ter uma Vai morte ter ali. agora. Outra coisa também que traz morte é no ambiente profissional. Eu já cheguei a atender pessoas que faliram recorrentemente. Eu atendi uma pessoa que faliu 8 empresas. E aí, quando foi ver o histórico, o avô dele era samurai e derramava sangue com força no Japão. Uau. Então, o derramamento de sangue traz morte no espírito, na alma e no corpo. Você Nossa, que sabe forte. o caso Roe versus Wade nos Estados Unidos, que levou à legalização do aborto em 73, que até saiu o filme, toda essa Isso. história. E que, porque foi em cima de uma mentira, vão atrás, vocês vão descobrir. Foi em cima de uma mentira, então, esse ano, graças a Deus, foi revogada a lei. Pois bem, eu fui ver eu estava lá num congresso, eu fui ver a enfermeira que fez o aborto do caso Roe versus Wade. E ela se converteu. E ela chegou a fazer mais de 9.000 abortos. Na época em que ela trabalhava numa clínica de aborto. E ela passou pelo processo de cura, de libertação, de tudo isso. E ela foi falar. Eu falei, gente, essa mulher tem que ir para o Brasil, não é possível. E fui falar com a moça que trabalha com ela. Ela falou, ela não vai. Porque a Life International, que foi o que ajudou a abrir o SEV no Brasil, eles promovem, e o objetivo deles é alcançar o aborto ao campo missionário, na verdade, para levar a palavra e defender e colocar sobre a santidade da vida humana, enfim. Essa mulher, ela teve uma perturbação mental tão absurda que ela teve uma morte precoce. Olha isso. Porque ela falava, eu sei que Deus me perdoou pelos mais de 9.000 abortos. Mas ela foi literalmente definhando e ela morreu. 2 Na anos, no ano autoacusação. passado, retrasado. Daí a Life faz esse trabalho e tem os bebezinhos, no próximo podcast nós vamos trazer, e eles levaram para a Índia para falar com líderes, que eles trabalham com líderes e pastores na jornada da vida, da sacralidade da vida humana. E deram para homens e mulheres separados, deram para os líderes e pastores e para as mulheres. Esses homens, a Fran contando, 60 homens tinham lá, com os bebês, chorando, pedindo perdão a Deus. Porque eles foram Tinham sido coniventes com o aborto. ou fizeram a esposa abortar, ainda mais a Índia com aquela cultura, e as esposas a mesma coisa. Teve que haver um processo de cura ali, foram 10 dias de congresso lá com eles. 8 dias de congresso, 8 dias o treinamento teve que ser depois. Que tiveram que ser 8 dias de oração, Só para tratar. jejum, libertação. 60 homens, a minha amiga falando, ajoelhados ali, chorando, arrependidos, pedindo perdão a Deus. E eu vou te falar mais uma coisa que pouco se é falado e compreendido. Mas a pastora Tânia, como juíza, fala que Deus fez ela juíza para entender as leis espirituais. Sabe o que a Bíblia diz a respeito do comprometimento do homem? Gênesis 49:3 diz assim: você é a minha força, o primeiro fruto do meu vigor, o mais orgulhoso e o mais forte dos meus filhos. Rúben, tu és o meu primogênito, meu vigor, as primícias da minha virilidade. Olha, Normalmente são os primogênitos que são abortados. Sim. E muitos homens, por conta de derramar sangue de primogênito, são homens que ficam com a sua vida sexual comprometida, não tem virilidade. Aí não sabe por quê. Quantos homens na atualidade, mesmo jovens, não têm virilidade sexual
por conta de terem participado, promovido, compactuado com o aborto e não sabem da relação. Eles mataram a sua virilidade sexual por conta de promover um aborto. É Fora as muito demais sério. consequências que falamos aqui. Exatamente. É muito sério. E as pessoas não têm consciência. É Porque a falta eu de quero me livrar. conhecimento. Meu Eu- povo peca por falta Por de falta de conhecimento. conhecimento. Como eu falei, muitos homens não sabem que eles também abortam. Isso. Sim. Porque eles não, claro, não ficam Não barrigudos, sentem, né? sim. Eles não geram. Às vezes então, eles só dão o joia, sim, É, não. eles não Você vai acham. abortar? Sim ou não? Então, eles não, eles É. não acham que eles estão praticando Sim. o aborto, né? Mas ele, É. como você acabou de falar e explicar, É Conivente. né? verdade. É. Você sabe, uma vez nós Então, o homem recebemos também um casal, aborta. O homem Aborta. também aborta. E também tem suas consequências. Próximo. Sim. Meninos. Exatamente. Espirituais, É. físicas e emocionais. Sem contar que os homens são, na grande maioria, os condutores do aborto. É, Porque são eles que falam, não quero assumir, não quero Vai ter abortar. relação, vai lá e aborta. nós tivemos um casal, ele trabalhava sei lá, tipo, essas grifes que tem, M-Officer e a menina na ZUP. Lindos, lindos, eles eram manequins. E ela, não, porque eu vou abortar, porque eu vou abortar, porque eu vou abortar. E ele, gente, pelo amor de Deus, ajuda. E nós nunca fazemos isso, mas eu tinha o bebezinho e eu conversando, ele falava, pelo amor de Deus, convence ela que não é para abortar, porque eu quero meu filho. Ele já estava... Aí eu cheguei e entreguei o bebezinho para eles dois. Falei, olha, vocês estão querendo... a gente não Bebezinho faz de silicone. isso. Silicone. Silicone. A gente não faz isso, mas nesse dia o Espírito Santo me levou a... Levei e falei, olha, tá aqui. Ele tinha 2 metros de altura, um maravilhoso, grandão. Ele pegou aquele bebezinho, ficou minúsculo, ele falou, eu não vou matar meu filho. Oh, meu Deus. Ele tremia, caiu num choro. Ele falou para ela, por favor, nós não podemos matar o nosso filho. Essa menina caiu num choro, eles optaram pela vida e nasceu um bebê querido demais, lindo, mas foi uma coisa tão linda, porque ele falou, olha, ela recebeu esse acolhimento que precisava. Sim. E é o acolhimento. E é Às isso. vezes não é fácil, né, Rose? Você Não vai é. enfrentar... Gente, não é fácil. Família, A gente está falando de um igreja. assunto muito delicado, que a gente falou de meninas novas estupradas, a gente falou de gente que não tem financeiramente condição de ter um neném, ou de crianças que têm uma doença, né, que sabe que a doença é pré-existente. Não são situações fáceis, Não. né? A gente não está falando assim, tem que ser assim. Não, não é fácil, mas assim, é gratificante, né? Nós estamos dizendo, a vida, ela vale a pena. Sabe né? de uma coisa? Estatísticas, estatisticamente falando, o maior número de abortos não é entre classe média baixa, dos menos favorecidos financeiramente falando, materialmente falando. O maior número de abortos que acontece no mundo, não só no Brasil, é de classe média alta. Olha isso. Então, as pessoas falam, porque as pessoas menos favorecidas, vulneráveis, digamos assim, eles, na sua maioria, onde come 5, come 6, Sim. eles trabalham e eles falam, se Deus mandou esse filho é porque ele tem Sim. um propósito. Sim. Mesmo não sendo cristão, às vezes. E nós não estamos aqui dizendo que é fácil, mas estamos Não dizendo é. que é possível, É possível. e que as consequências desse possível inevitavelmente serão absurdamente diferenciadas da melhor condução do também. aborto. É porque tem uma linha e tem uma voz gritando que o aborto é a melhor coisa, o aborto é a melhor forma, mas não é, porque mentira. tudo que se planta colhe. Então nós estamos conscientizando Isso. de que há uma possibilidade de ter uma estrutura, um apoio, um acolhimento. É claro que vai ser um processo, ninguém está dizendo que não é. Mas o amanhã será de vida. Tem mais um exemplo de dentre tantos que a gente tem. Uma mãe no Japão procurou a pastora Tânia desesperadamente. O filho de 15 anos, no Dia das Mães, disse para ela chegar mais tarde em casa porque ele queria fazer uma surpresa para ela. E ela chegou mais tarde em casa achando que era um almoço. O que uma mãe pensa quando no Dia das Mães um filho que fala para chegar mais tarde vai fazer uma surpresa para mim? Pois a surpresa que esse filho fez foi se matar. Ela encontrou o filho morto, que se suicidou. Imagine essa mãe chegar em casa e encontrar o filho de 15 anos morto. No Dia das Mães. Essa mãe havia feito aborto anteriormente. Quando ele entendeu e quando ela ouviu
posteriormente, toda a construção que a pastora Tânia faz, porque ela não viu antes, ela entendeu que foi ela que promoveu a morte daquele filho, porque ela provocou morte dentro dela, na descendência dela, na herança dela. E aí o nosso papel, então, é como o seu, acolher e tratar a dor dessa mãe. Mas é possível evitar isso. Infelizmente, nós atendemos também, eu não posso aqui também citar nomes, mas atendemos casos de suicídio. Eu atendi um caso de suicídio. Sim. Atendo casos de suicídio recorrentemente de famílias que, quando chegam até nós, o suicídio já aconteceu e teve o aborto lá atrás. Aí você pergunta, tem motivo? Aí você faz... Não, no mapeamento a gente já entende que tem. Não, mas assim, os pais, né? Se você perguntar, tem motivo? Não, não tinha. Era uma criança normal, às vezes. Sim. E às vezes é uma perturbação, algo espiritual que É uma existe ali. perseguição espiritual. E você não sabe, você não tem o conhecimento. Em falar em você não tem- perturbação espiritual, deixa eu só construir mais uma coisa, Rose, a respeito da depressão que nós falamos no começo. Existem 3 tipos de depressões. A depressão física, que Sim. nós, quando analisamos e recebemos alguém com depressão, falamos para observar, ir ao médico e ver a dosagem hormonal. Tem que fazer uma reposição hormonal dos hormônios do Sim. prazer. Não é. Os meus hormônios do prazer estão ok. Então tá bom, vamos para a almática. Depressão almática, uma perda importante. Perder alguém que gostava, perder um trabalho, perder um cachorrinho, perder uma pessoa, algo que é importante para a pessoa, traz uma depressão almática. Não é almática, não perdi ninguém importante que traga relevância para mim. Então a gente vai ver o histórico familiar. Aí tem a depressão espiritual, porque teve o sangue derramado lá atrás. Agora, o mais agravante. Das 3 depressões, as mesmas têm os mesmos sintomas. As mesmas têm o intuito de querer se matar, vão para o quarto, ficam os mesmos sintomas. Mas a única depressão que realmente provoca a morte é a depressão espiritual, porque teve sangue derramado. Nossa, que forte, né? Forte. É. E aí você falando, eu lembro de coisas, assim, de pessoas que eu ouvi que é isso aí, bate direitinho. E a gente Bate pode mesmo. evitar isso, né? Evitar, Podemos. A pessoal. gente pode ser agente transformador. Igreja, acorde. Igreja, galera, acorde. jovens, E assim, mundo. essa moçada tem que estar ciente disso. Galera, aborto não é brincadeira. Assassinato não é brincadeira. Assassinato espiritual, Sim. físico e emocional. Pelo Não é dia brincadeira. seguinte, Dil, não é brincadeira. Não é. Transar antes do casamento não é Não é brincadeira. Ah, porque brincadeira. então não vamos abortar, mas não é. É outro podcast. É o você outro, falou. é o próximo. Então, se nós temos nas nossas mãos a Bíblia, esse ensinamento que essa igreja maravilhosa tem feito, e tantos outros que vão nos Sim. ouvir, e tantas pessoas que fazem o que vocês fazem de uma forma tão bonita e possível e sem julgamento. Vamos Sim. fazer isso. Antes de acontecer, vamos caminhar juntos, sabe, na escola, né? Vizinho, às vezes está nessa. Ah, porque vamos sair com uma galera, vai ter noitada, vai ter balada, vai ter jogo, vai... Não tem. Cuidado, né? Cuidado, sabe? Cuida. O seu Seu nosso futuro depende de corpo. você. E o nosso corpo foi criado, como foi lido aqui, né, pastora? Sim. De uma forma tão linda por Deus. E a gente é feita a imagem e semelhança de Deus. Então, a gente carrega... tem uma música que fala, cada um carrega o dom de ser capaz de ser feliz. De ser feliz. Por causa de Jesus. Aí tem uma música que eu falo que é uma música inspirada por Deus, que a vida é bonita e é bonita. Para a gente viver e não ter vergonha de ser feliz. Sim, E a gente tem essa prerrogativa nas mãos, que é Jesus. sim. Não ele não falou que ia livrar a gente de sofrimento, ele falou que estaria conosco no sofrimento. Sim. Então, cabe a nós escolher vida ou morte para a nossa vida e para a vida de quem a gente outro. ama. E Né? daquilo que nós vamos optar em semear. Né? E para onde nós vamos abrir a porta? Para o império das trevas ou para o reino da luz? Porque existe uma outra coisa também importantíssima que nós não falamos, mas eu quero pontuar. A questão do estupro, ela também é um resultado da promiscuidade sexual. Sim. Os pais têm uma vida de adultério, têm uma vida de concepção numa bastardia. Essa criança ela vai sofrer perseguição espiritual no quesito da sua sexualidade, porque abriu-se uma porta dos pais ou dos avós na promiscuidade sexual. E promiscuidade sexual é a raiz. Tudo que descaracteriza a sexualidade é o fruto dessa raiz. Então, homossexualidade, adultério, pedofilia, masturbação, bestialidade, que é sexo com animais.
pornografia, prostituição, lascívia, impureza, tudo que descaracteriza a sexualidade é proveniente disso. Você abre uma porta nesse quesito, a consequência vai vir. Então, de repente, o pai e a mãe têm uma vida de adultério. Tá lá, tá escondido, ninguém tá vendo. Só que o mundo espiritual é legal. É legal, não de legal, de bacana. É legal de lei. de lei. Aí uma filha, por conta de um adultério que o pai e a mãe promoveu, uma filha sofre um estupro. Ô, pastora, consegue passar pra gente, assim, um pouquinho de... eu sei que não é nossa pauta, né, gente? Mas assim, então agora ferrou, né? Minha família, não sei, meus pais, meus avós, o que eles fizeram, isso vai vir sobre a minha vida, acabou minha vida, né? Então eu vou ter um filho que vai morrer, eu vou ter... O que a gente pode fazer? O que Jesus nos promete? É isso que eu acho mais extraordinário do Ministério de Libertação e de Cura. É muito simples de resolver. É apenas necessário que haja uma conscientização, para que haja um genuíno arrependimento, para que haja um confessar e haja um desligamento Então do mundo podemos espiritual. confessar, por exemplo, os pecados dos nossos pais. Sim. Devem. Daniel confessou em Daniel 9, Sim. Daniel confessou o pecado dos pais e ele estava preso no cativeiro babilônico, Daniel sendo santo, ele não tinha culpabilidade nenhuma. E por conta de uma herança geracional, ele foi para o cativeiro babilônico. Mas a palavra diz em Daniel 9 que quando ele confessou, não só ele, mas aquela geração foi livre daquele cativeiro. Quebrou. Foi Então, perdoado, o não de Deus não é porque Deus é um déspota, porque Deus é ruim, porque Deus não é um cara legal. Não, o não de Deus é protetivo. Quando ele fala, não matarás, não adulterarás, não, ele está falando, não vai por aí que vai dar ruim. É. Não vai por aí, porque eu vou te dar um exemplo prático de como que Deus fica nessa situação. Uma vez uma pessoa chegou até mim, não sabia da minha história, e falou assim, por que Deus não fala nada para uma criança? Por que Deus não protege uma criança que está sendo estuprada? Por que Deus não evita uma menina, uma criança que está sendo violentada? Cadê esse Deus que está vendo isso e não faz nada? E ela não sabia da minha história. Aí eu falei para ela assim, deixa eu te construir uma coisa aqui. Vamos supor que meu filho e o teu filho foram pegos roubando. E eu sou uma juíza, e eu não sou uma juíza bacana. Eu sou uma juíza que manipula as leis de acordo com a minha vontade. Eu vou lá, manipulo a lei, tiro meu filho da cadeia e deixo o teu filho. Qual é o olhar que você vai ter para mim? Que eu sou uma juíza? Injusta. 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 Pois é assim que o pai fica. Ele vê os filhos dele sendo presos em cativeiros espirituais e ele não pode fazer nada, porque houve uma culpabilidade ali, houve um crime espiritualmente falando. Então ele fica com as mãos atadas e as pessoas vão para cativeiros espirituais. Porém, esse mesmo Deus, que não pode ali evitar que uma menina que foi estuprada, uma criança que foi estuprada, porque o pai era um adúltero, porque o avô era um adúltero, porque o avô era um pedófilo. Existe uma linha de promiscuidade sexual na descendência, e essa criança recebeu essa herança, inevitavelmente. A herança, ela vem pela simples questão da filiação. Eu não preciso pedir a herança no direito, entrar com a petição. A lei diz que nós nascemos Nós com somos a herdeiros. qualidade Sim. de herdeiro. Olha. Se nós somos herdeiros Você patrimoniais... não precisa fazer nada, Nada. você já nasce com Já essa nasce qualidade, assim. porque a Constituição nos dá o direito dá à esse herança. direito. Então, você querendo ou não querendo... Você é herdeiro. E outra, digo Tá mais, você não herda só os bens, né? Você Não. herda tudo. Então, os bens dívidas. e as dívidas. Então, Então, aí você herda tudo. Herança é receber tudo que tem, o bom e o ruim. o bom e o né? ruim no quesito patrimonial e no Sim. quesito espiritual. Também, Porque se por tem isso uma tudo, herança patrimonial, Sim. se tem uma herança genética, quando a gente vai aos médicos, eles perguntam, tem alguém com problema de coração? Tem alguém com problema de diabetes? Sim. Se tem uma herança patrimonial, tem uma herança genética, você acha mesmo que não vai ter uma herança espiritual? Então, esse mesmo Deus que não pode evitar que essa herança se propague e aconteça, é o mesmo Deus que estende as mãos. E para essa menina que foi estuprada e violentada, ele diz assim, o meu amor vai te curar. O Com meu amor certeza. vai te acolher. E aí eu finalizei a minha fala para ela dizendo, eu sou essa criança. Eu fui molestada dos 3 aos 16 anos de idade e fui estuprada com 16 anos. E o amor de Deus me acolheu de uma maneira tão preciosa, tão maravilhosa, que hoje eu falo e não dói mais nada. O meu choro aqui não é de dor, gente. É do amor de Deus por mim, porque só eu sei de onde Ele me tirou. Das dores que minha alma carregavam, por todas as violências que eu sofri. E Ele me acolheu e hoje eu tenho uma autoridade para falar que é um Deus que cura, que liberta e que transforma, sim. E que Ele pode restaurar E uma que alma. acolhe. Acolhe. E ele restaura. Restaura. E é por isso que nós estamos aqui. Sim. Porque ele nos restaurou, ele nos tirou, Nos tirou das trevas.
para isso, ele ressignificou nossa história. Sim. Porque se você for ver, eu tinha um professor na faculdade que falava, bastou ter pai e mãe para ter problema. Se não tem pai e mãe, tem problema mais ainda. Então, é ele que ressignifica, porque todos nós temos uma história, sim, temos toda a histórias, humanidade. Carregamos o peso de um adultério, de um roubo, de uma mentira, de sangue derramado tudo. no Brasil, os indígenas fazem isso deliberadamente como um ato de cultura. E nós temos isso enraizado em Sim. nós. Mas ele vem e fala não. Eu me lembro muito bem, uma vez que eu estava pregando, e me veio essa imagem. Você está aqui na mão de Deus, o Espírito Santo vem aqui. E ele nos segura e fala, você é minha filha amada. Sim. Porque existe perdão, existe transformação, existe cura. E por isso a gente está aqui. Ele não carrega esse peso de Deus é esse déspota, como você falou. Não, Deus é esse amor. É esse amor. Deus né? é amor. Que te abraçou, que me abraçou, e que abraçou a mulher adúltera, que abraçou Judas, que abraçou Pedro, que abraçou a mulher samaritana e que abraça. Que abraçará a mulher que fez o aborto, a mulher que não fez, a que foi violentada e teve um bebê, o bebê que veio disso. Ele... O que violentou. A Isabelle Ludovico, você já deve ter ouvido falar dela. A Isabelle acompanhava aqui no Brasil, hoje ela mora fora. Ela trabalhava com o agressor, o agressor o violentador. E ela recebeu no Ceará, ela conta essa história, eu falo, Isabelle, não é possível. Ela recebeu no Ceará um rapaz da igreja dela que foi descoberto que ele estuprava o filho e a filha, e todos. Um espírito sedutor ali muito pesado. E foi reincidente, várias vezes. Aí eles falaram, olha, para você não ser preso, você precisa ser acompanhado. E ele viajava 4 horas para acompanhar. E a mulher e o casal de filhos, assim, horrível a história. 6 meses depois, houve uma restauração. Esse rapaz começou a ir sozinho, depois foi com a esposa, depois com os filhos. Deus restaurou essa família de uma forma que esse cara hoje é pastor numa igreja lá. Olha isso. E o filho é o líder de louvor. E a Isabelle conta, ela narra essa história e fala, o amor de Deus chegou ali. Olha isso. O perdão de Deus chegou ali. Então, é esse Deus. Quando Deus fala para Moisés, falar para Faraó, diga que o eu sou. Está falando para você pegar o meu povo e fazer uma festa comigo no deserto. O eu sou o quê? Eu sou o que você precisa. Eu sou a cura para o estuprador, eu sou a cura para violento, para o que foi violentado, eu sou a cura para o que fez aborto, eu sou a cura. Eu sou a cura para o que você precisa, eu sou. Aí, porque é muito fácil as pessoas julgarem também o estuprador, eu ia falando não isso. estando no papel do estuprador. Eu ia falando isso. Eu vou falar uma coisa, eu que fui molestada por inúmeras pessoas e fui estuprada, eu entendi que eles foram tão vítimas quanto eu. Porque o espírito maligno de promiscuidade sexual acometeu a eles e me acometeu também por conta de heranças geracionais. E eu falo isso porque eu fui vítima, eu entendo, por isso que eu os perdoei. Sim. É claro que foi uma construção do amor de Deus em mim, para que eu pudesse entender que eles foram tão vítimas, foram usados por Satanás. E quando a pessoa está no papel de ser o estuprador, só ele sabe o que ele sofre. Só ele sabe o que ele precisa e na sociedade ele é discriminado e para ele não há restauração. Mas nós precisamos também olhar para esses. Tem restauração. E assim, quando você olha e fala, quando eu ouvi isso, você tem que perdoar quem te violou, né? Eu estava passando por esse processo também e tudo. Falava, olha, perdoa qualquer um, mas não dá. Esse não. Aí, eu sempre cantei louvor, né, no nosso grupo lá, na IBAB e tudo. E a música tudo relacionado à música, deu para perceber. Uhum. Mas uma música que a gente canta, pela cruz sou grato, pelos cravos em suas mãos. E aí, na hora, a imagem que me veio, os cravos nas mãos de Jesus foram por você, mas foram por ele também. Sim. E aí me veio assim, e quem sou eu para falar? Mas eu tenho ódio dele. E Deus foi trabalhando, e é isso, o agressor, ele é
tão pecador quanto eu. Sim. As consequências do pecado dele são muito Sim. maiores. Isso é outro podcast. Sim. Meu Deus. Mas, Anota aí. assim, é esse. E sem Jesus a gente não consegue. A gente vê a Margarida dando depoimento dela. E quando ela vier no Brasil, a gente chama para outro podcast. Uhum. Já temos milhares de Olha podcasts. só. Vai marcados, anotando, vai anotando. anotando, Cadê a milhares já. E a gente vê isso, sabe? Esse Deus que perdoa, que cura, que Se sara, há um que genuíno liberta. arrependimento, só é isso que preciso. Nós não estamos aqui defendendo o violentador, o estuprador. De forma E também alguma. não estamos isentando a responsabilidade dele. De Ele forma poderia alguma. optar em não fazer. Isso. Ele não foi obrigado a fazer. E não é doença. Poderia, e não é doença, ele poderia evitar não fazer. Mas uma vez que fez, ele precisa de cura também. O perdão, na verdade, não é para o outro. Eu não perdoo o outro porque eu sou boazinha. Eu perdoo o outro porque eu sou inteligente, espiritualmente, emocionalmente. O perdão é para mim. Exatamente. Quando eu perdoo o outro, eu não resolvo a conta dele, eu resolvo a minha conta com Deus. Porque a Bíblia diz que quem não perdoar não é perdoado. Tá lá em Mateus, E né? nem Igualzinho. oferta no altar pode entregar, Pode se você não, entregar, se você retém o perdão. O perdão também atrapalha a tua fé, porque biblicamente Exatamente. falando vai te Afasta de comprometer Deus. de afastar de Deus. Então Você- o perdão é para mim. Vocês lembram de uma história de alguns anos atrás de um cara que matou a família inteira na frente de uma mulher? E ele foi preso e foi condenado à morte lá, como é que chama nos Estados Perpétua. Unidos? Prisão, a morte, Não, a morte. Cadeira de Cadeira de morte lá, esqueci, cadeira elétrica. pena de morte. Pena de morte. Aí, essa mulher falou, mas eu quero vê-lo antes dele morrer. Foi tão forte, isso eu lembro direitinho. Ela chegou para ele e falou, eu te perdoei. Eu te perdoo. Porque você matou minha família inteira e me estuprou. Mas eu te perdoo por causa de Jesus. Oh, meu Deus. E falou para os juízes que estavam ali, podem soltá-lo, não o matem. Ele está perdoado. Foi um rebuliço, aí postergaram a morte desse cara e ele foi solto. E isso virou filme. E ele começou a servir a comunidade, e ele se converteu, encontrou Jesus e começou a participar da comunidade, que essa senhora, agora idosa, fazia parte. Meu Deus do céu, olha isso. Gente, você vai falar que isso é humano? Não é humano. Não é humano. Deus Partiu dela falar, eu quero perdoar. Mas se não fosse Jesus com ela, É óbvio. se Não não tem é Jesus condição. conosco, a gente não se sente Não, perdoado. não. A gente não tem É. condição de perdoar, mas pelo poder do Espírito de Deus, Nem a de gente perdoar, nem pode. de se sentir perdoado. Não precisa fazer isso sozinho. A Não. gente pode chamar o Espírito de Deus para nos ajudar a fazer isso, e é capaz. certeza. É capaz. A gente só precisa querer. É. É verdade. Ai, meninas, eu vou ter que encerrar. Gente! Quantos podcasts a gente Foram tem, né? milhares já, Tem gente, mais tem 4, milhares. calma. Mas, Sayla, eu quero dizer uma coisa. E aí, para quem está nos ouvindo, que se você, agora é com você aí, papo reto, se você está passando por essa situação, não se sinta sozinho, não se sinta sozinha. Procure ajuda. Procure seu pastor, seu líder. Procure a pastora Isabel, a pastora Tânia. Procure o Serve, www.serve.org.br. Serve Brasil é o Instagram. Se você conhece, tem um amigo ou uma amiga, na igreja, fora da igreja, procura ajuda. Você não está sozinho, você não precisa carregar o peso da culpa, porque Jesus pode te perdoar, se você pedir perdão. Sim. Procura ajuda, não se sinta só. Não tome nenhuma decisão em que você pode pensar, puxa vida, eu poderia ter sido ajudada, eu poderia ajudar. Procura ajuda. Procura alguém da igreja. Se você não é de igreja, procura uma organização como o Serve, como tantas outras, que estão aí para te ajudar, para te acolher e para te amar. Sim. Então, vai lá, bora lá Muito e bom. levanta a cabeça e vem. Muito bom. E eu quero finalizar dizendo 2 versículos bíblicos. O diabo veio ele veio para um ofício, para um propósito. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é um destruidor de sonhos. Ele é um destruidor da vida. Ele é um oponente à vida. É. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então, bora, partiu o céu. Partiu Isso aí. vida, Comigo, partiu vida, bora lá, frutificação. gente.
Faça isso que a Rose fez aqui, falou aqui. Nós estamos aqui como defensoras da vida hoje, da vida de amanhã e da vida eterna também. Porque nós temos a vida abundante aqui para a terra. Vida abundante não é para o céu, vida abundante é para cá. Então, escolha a vida, para que a bênção do Senhor se estenda sobre a tua vida e sobre tudo aquilo que pertence a você, inclusive a sua geração também. Amém. E as outras gerações que estão por vir. Sim, estamos aqui, viu? Pastora Tânia Tereza, procure o canal dela. Pastora Tânia Tereza com Z, tem o canal dela no YouTube, tem o site também, www.pastorataniatereza com Z, e eu faço parte da equipe dela, mas todos os vídeos, são mais de 400 vídeos no canal do YouTube falando sobre todos os assuntos, então falta de informação você não terá. vai ter. Pessoal, e é isso aí. Falta de informação é que faz o povo de Deus pecar. Sim. É que faz o povo de Deus Perecer. perecer. Então, não pereça, vamos vencer com a verdade, tá bom? A gente está aqui com esse canal também para trazer para vocês a verdade de Cristo. Amém. Para você não ser mais enganado e viver o amor de Deus na sua vida. isso aí. Amém? É isso aí, Gente, obrigada. Deus abençoe. Amém. Foi muito Procura bom. lá. Pastora Tânia Tereza, serve, Pastor Isabel e todos nós. E a Avivamento Tayla, Bíblico está Avivamento, aí. Tayla, Anderson, Uhul! Pastor Misael, tem Pastor muita Misael, gente aí. Pastor Tony. Pastor Tony. Cara, você vai sofrer de bobeira. De Fala grátis. sério. E assim, o que eu queria deixar para vocês, assim, né, pensarem como jovens, não caiam nas conversas, né? Porque eu acho que vocês tiveram bastante conteúdo, né, aqui, e vocês têm aqui, né, na comunidade de vocês. Então, não caiam em conversas, né, em aquelas, né, como é que fala? O chaveco, né? Porque vocês viram que a gente viu aqui na palavra de Deus, não precisa cair no pecado porque está na lei, né? Isso que me chamou bastante atenção, né? Porque não adianta vir, não, porque está na lei, porque a Constituição isso, a Constituição aquilo. Não, gente. Vamos pela palavra de Deus, né? Que é a nossa lei que deve guiar a todos nós, né? Nem tudo que é legal é justo, e nem tudo que é justo é legal. Não vai na vibe dessa galera que tá fora de Bíblia, de contexto de Jesus. Você vai se lascar, hein? Com força, inclusive. Elas É não vão isso, conseguir gente. finalizar. A gente tá bem Gente, vambora. Tchau. Tchau. Eu Beijo. vou ter que mandar embora. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigada, gente.